Prescrição e decadência. A distinção entre prescrição e decadência é feita corretamente pelo Código Civil. Porém, antes de proceder à diferenciação, é importante elencar os elementos comuns entre os institutos, quais sejam conduta omissiva, decurso de tempo e necessidade de pacificação social. Eu sou Felipe Tostes, esse é o canal FRT.Jures. Peço que, se tem lhe ajudado o nosso conteúdo, que você se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Bom, a conduta omissiva é o comportamento humano que poderá ser voluntário ou não. O decurso do tempo é um fato na natureza. E a necessidade de pacificação social, conceder segurança jurídica. Então, assim, pode-se afirmar que a prescrição e a decadência são classificados como fatos jurídicos, conforme dito no capítulo anterior, nos negócios aí que nós vimos nas aulas aí sobre fatos jurídicos e negócio jurídico. Então, para a correta compreensão da prescrição, deve-se voltar ao conceito de direito subjetivo, a faculdade de agir por meio da qual o sujeito poderá manifestar a sua vontade na busca da realização, satisfação de um interesse próprio, desde que respeitados os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Então, para cada titularidade de um direito subjetivo se contrapõe um dever. Muito interessante, importante isso aí. Então, se o sujeito passivo não cumprir esse dever, ocorre uma violação ao direito subjetivo de outra parte, nascendo então para o titular violado um poder de exigibilidade relativa à pretensão não cumprida. A esse poder dá-se o nome de pretensão. A pretensão será conduzida ao Estado que detém o monopólio da jurisdição por meio do direito processual de ação. Então, logo, pretensão é instituto de direito material, enquanto a ação é instituto de direito processual. A partir daí, o Estado adotará atos constritivos sobre o patrimônio daquele que não cumpriu o dever que lhe cabia. Por razões de segurança jurídica, o Código Civil estabeleceu prazos para que a pretensão seja exercida sob pena de esta não poder ser mais viabilizada pelo titular violado, visto que o decurso do prazo conduz à extinção da pretensão. A essa extinção da pretensão, pelo decurso do tempo, dá-se o nome de prescrição. Então, repetindo, a essa extinção da pretensão pelo decurso do tempo, dá-se o nome de prescrição. Então, o artigo 189 do Código Civil assevera que, uma vez violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos que aludem os artigos 205 e 206, dentre outros casos previstos em lei especial. Já para a compreensão da decadência, deve-se regressar ao conceito de direito potestativo, ou seja, a lei ou o contrato poderão conceder a um sujeito um poder para que este possa unilateralmente influenciar a esfera jurídica de outrem, quer seja criando, modificando ou extinguindo direitos. A outra parte não poderá resistir ao exercício desse poder, permanecendo em verdadeiro estado de sujeição. O direito potestativo se contrapõe ao estado de sujeição, nessa relação jurídica vertical. A lei ou o contrato, vão outorgar a um sujeito um poder. O sujeito titular desse poder para agir não depende de nenhuma violação de seu direito.
O exercício do poder é unilateral e a outra parte, como dito, ficará em estado de submissão. Então, nessa aula, basicamente, seriam esses dois institutos aí, da prescrição e decadência. Vimos, resumidamente, a parte prescricional e agora o direito decadencial, ou seja, o direito potestativo se contrapõe ao estado de sujeição nessa relação jurídica vertical. Então, a lei ou o contrato vão outorgar a um sujeito um poder. O sujeito titular desse poder, para agir, não depende de nenhuma violação do seu direito. O exercício do poder é unilateral e a outra parte, como dito, ficará em estado de submissão. Logo, direito potestativo é o poder conferido pela lei ou pelo contrato para que um sujeito possa unilateralmente criar, modificar ou extinguir direitos na esfera alheia. A outra parte não poderá se opor ao exercício desse poder. No direito potestativo, portanto, há uma prestação a ser cumprida, sendo assim chamados também de direitos sem prestação. Se não há prestação a ser cumprida, não há, como tal, direito ser violado por outrem. Então, por essa razão, os direitos potestativos são invioláveis, não se falando em nascimento de pretensão. Então, um resumo inicial sobre os conceitos, sobre esses institutos aí do direito civil. O Estado estabelece prazo legal, nunca contratual, para que seja o sujeito, para que o sujeito possa exercer a sua pretensão, sob pena de extinção desta. Em resumo, a prescrição é a extinção do poder de exigibilidade de uma prestação, pretensão, pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei. Isso está no artigo 189. Violado o direito subjetivo, nasce para o titular a pretensão a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206, dentre outros previstos em lei especial. Logo, o direito subjetivo não se extingue. O que se extingue é a pretensão, ou seja, o direito de ação não prescreve, pois é um direito público, abstrato e indisponível. O que prescreve é o poder de exigir a prestação não cumprida. Na decadência, também conhecido como caducidade, o direito potestativo, na maior parte dos casos, irá se submeter a prazos legais ou contratuais, dependendo de sua origem para ser exercido. Quando o titular desse direito não o exercer dentro desses prazos, haverá a extinção desse poder, do próprio direito potestativo. A essa extinção se dá o nome de decadência ou caducidade. Decadência é, portanto, a extinção do direito potestativo pelo seu não exercício nos prazos legais ou contratuais. Continuando no tema, quanto aos prazos prescricionais, há que se destacar que, diante de uma pretensão, se deve analisar se será submetida a prazos especiais de prescrição expressos no artigo 206, gravitando as hipóteses entre 1 e 5 anos. Caso contrário, a regra geral é a prescrição ocorrer em 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Nada impede, entretanto, que existam prazos prescricionais previstos em leis especiais. Por exemplo, o prazo de 5 anos para a pretensão reparatória previsto no artigo 27 do CDC, ou ainda o decreto número 20.910 de 32, que estabelece também o prazo quinquenal
para pretensões deduzidas contra a fazenda pública. Ainda quanto aos prazos, o artigo 205 estabelece o prazo geral de prescrição 10 anos, não fazendo diferença se trata de ação pessoal ou real. Já o artigo 206 trata dos prazos especiais, 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. O prazo previsto no Código Civil, que não estiver previsto nesses dois artigos, será decadencial, como ocorre, por exemplo, no caso de anulação do negócio jurídico, prazo decadencial de 4 ou 2 anos, conforme os artigos 178 e 179 do Código Civil. O artigo 1649 trata da ausência de outorga conjugal. Dispondo do prazo decadencial de 2 anos, o artigo 445 trata dos prazos decadenciais para reclamar os vícios redibitórios. Então, perceba-se que os prazos prescricionais serão sempre normas de ordem pública, não podendo ser alterados por iniciativa das partes. A lei estabelece qual será o prazo prescricional. Portanto, nessa linha de raciocínio, as partes só podem renunciar à prescrição que lhes beneficia após o decurso do prazo legal previsto. Caso contrário, haveria alteração de véspera do prazo pelas partes,